Olá, sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo, iremos falar de um caso que já despertou o interesse até de especialistas da NASA. É o incrível caso da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu estampada no manto de Juan Diego. Juan Diego foi um índio de origem asteca e que por algumas vezes recebeu a aparição da Santíssima Mãe de Jesus. E dentre essas aparições, aconteceu um milagre tão grande que quanto mais os cientistas investigam o caso, mais milagres são revelados. Para que possam entender como aconteceu todo o milagre, iremos fazer um breve resumo da história. Tudo começou na cidade do México, no dia 9 de dezembro de 1531. Nessa data, Nossa Senhora aparece a Juan Diego e pede que ele vá até a cidade do México e avise ao bispo que naquele local, rapidamente deverá ser construída uma igreja. E conforme a santa pediu, o índio foi dar o recado, mas o bispo não acreditou muito. No entanto, de tanto o índio insistir, o bispo acaba lhe pedindo um sinal. Dias depois, Nossa Senhora aparece novamente ao índio e pergunta o que o bispo respondeu. O índio diz que ele pediu um sinal. E a santa lhe responde com as seguintes palavras: Muito bem, meu filho querido, eu darei ao bispo o sinal por ele pedido. Depois disto, ele irá acreditar em ti, e a este respeito, ele não mais duvidará nem desconfiará de você. Agora, suba ao topo daquela montanha. Lá, tu encontrarás diferentes flores. Junte algumas e leve até o bispo. Elas servirão de sinal para que ele acredite. Era mês de dezembro. O inverno estava na fase mais rigorosa. Não deveria haver flores. Mas ele nem pensou duas vezes. Subiu a montanha, e quando atingiu o topo se espantou pela enorme variedade de esquisitas rosas que haviam brotado bem antes do tempo. O índio então colheu algumas e levou até o bispo na cidade. E somente aquelas estranhas rosas já deveriam ser suficiente para provar ao bispo que o índio falava a verdade. Pois além de estar em pleno inverno, elas pertenciam a espécies que não costumavam nascer naquela região. Mas conhecendo a curiosidade humana, a Santíssima Virgem pretendia guardar o maior dos milagres para gerações futuras. Para quando a ciência estivesse mais avançada, ela própria conseguir revelar. E conforme a santa pediu, o índio foi até a cidade com as flores embrulhadas no manto. E ao chegar na cidade, na presença do bispo e de outras pessoas que se encontravam com ele, o índio abre o manto e além daquelas flores, milagrosamente aparece estampada no manto do índio a imagem da mãe de muitos nomes. O fato por si só já foi um grande milagre, mas as maiores descobertas ainda estavam por vir. Em 1936, um bispo da cidade do México, na intenção de descobrir qual o material utilizado na pintura, pede ao renomado Dr. Richard Quinn para analisar 3 fibras do manto. E para surpresa de todos, depois de muita pesquisa, o cientista revelou que a tinta utilizada no manto não tem origem mineral, vegetal, animal, nem de qualquer outro dos elementos atômicos conhecido pelo homem. E um detalhe: Dr. Richard não era católico e em 1938 recebeu o Prêmio Nobel de Química. Tempos depois, em 1979, um biofísico da Universidade da Flórida, juntamente com especialistas da NASA, também vão analisar a imagem. A equipe desejava verificar se a imagem tratava-se de uma fotografia, mas para a surpresa deles, o resultado foi que a imagem não é uma fotografia, pois não existe impressão no tecido. Eles fizeram mais de 40 fotografias em infravermelho e constataram que a imagem não está colada no tecido, mas sim a 0,3 de milímetro. A equipe ainda descobriu que ao aproximar os olhos a menos de 10 centímetros da imagem, enxerga-se somente as fibras do manto, ou seja, olhando a menos de 10 centímetros, não se vê mais a imagem nem as cores dela, ver somente o tecido do manto. Mas de todas as coisas envolvendo o manto de Guadalupe, talvez o que mais intriga os cientistas seja os olhos da imagem. Aquela pequena área das pupilas, com cerca de 8 milímetros de diâmetro, ao longo dos anos, especialistas encontraram 13 figuras. Ou seja, o exato momento em que o índio Juan Diego abriu o manto diante do bispo e de outras pessoas que se encontravam no local,
ficou refletido nos olhos da imagem. Além destes fatos, uma outra coisa muito interessante é a própria durabilidade do manto. Feito de fibra de cacto, um material que não deveria durar mais que 15 anos, ele desafia qualquer lógica científica. Em 1789, foi criada uma cópia da imagem, confeccionada com as melhores técnicas de seu tempo, e feita com um tecido bastante similar à do manto original. Para garantir a durabilidade, a cópia ainda foi protegida em um vidro. No entanto, 8 anos depois, ela teve de ser desprezada, pois já estava perdendo as cores, e as fibras já estavam se rompendo. Já o manto original existe desde 1531. E mesmo depois de quase 500 anos, ele continua em perfeito estado. Segundo o Dr. Adolfo, um investigador do Instituto de Geofísica da Universidade Nacional Autonômica do México, o estado de conservação do manto de Guadalupe está completamente fora de todo tipo de explicação científica. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus.